Onde está o seu país? Está aqui. E a sua família? Aqui. E o seu banco? Aqui. E também... Com 70 balcões no estrangeiro e mais de 700 em Portugal, estamos mais perto de si. Boa noite. O maior perigo já terá passado no incêndio de Mação. Neste momento, os bombeiros consideram que o fogo já está controlado, embora as chamas continuem a consumir alguma floresta. O combate tem sido difícil devido ao vento e às elevadas temperaturas. Também os muitos pedidos de socorro para a proteção de pessoas e habitações têm dificultado o trabalho dos bombeiros. Ao todo, estão ainda no local 600 homens, auxiliados por elementos do Exército e do Corpo Nacional da Guarda Florestal, e ainda 150 viaturas. A partir das 6 horas da madrugada, está prevista a suspensão da circulação de embarcações na albufeira de barragem de Castelo de Bode para a segurança do reabastecimento dos meios aéreos que combatem este incêndio. O incêndio em Mação, que já está controlado, foi até ao momento o mais preocupante desta época de fogos. Na Guiné-Bissau ainda não se conhecem as razões oficiais para o atraso das negociações. Depois de ter pedido o adiamento para amanhã, o governo de Bissau recuou e, com um atraso de várias horas, a comitiva juntou-se à delegação da Junta Militar a bordo da fragata Corte Real. Foram horas e horas à chuva no porto de Bissau. A meio da tarde estava tudo preparado para receber a delegação governamental que iria de helicóptero para as negociações. A bordo da fragata portuguesa Corte Real já estavam os elementos da Junta Militar, mas do governo ninguém sabia. Horas depois, o embaixador português recebe notícias. Aparentemente, a delegação governamental está a adiar isto, portanto, para amanhã. Para amanhã, agora não sei mais nada, não vão fazer a reunião hoje. É tanto quanto eu sei, não sei mais nada. O governo queria adiar as conversações, os motivos não eram conhecidos. Mas nas horas seguintes algo será passado, porque o executivo guineense recuou e já era noite quando a sua delegação chegou finalmente ao porto de Bissau. Ficou resolvido o impasse, Sr. Ministro? Não, que impasse. Estas horas de espera para a vossa partida. As coisas têm que ser coordenadas, é só isso. É muito sério, portanto não se pode levantar de qualquer maneira. É uma questão de coordenação e é só isso. Mas a que é que se deveu esta demora? Coordenação. O senhor está com um ar pessimista. Sou concentrado para a importância da responsabilidade que estamos a assumir, é só isso. Poucas palavras, nenhuma explicação. E a comitiva do governo lá partiu para a fragata Corte Real ao encontro dos representantes da Junta Militar e dos mediadores da CPLP. Entretanto, a reunião ao largo da Guiné terminou. Tenho agora em direto ao telefone o repórter Miguel Guedes. Miguel, tens alguma indicação para o facto desta deslocação ter sido tão curta? Boa noite. No regresso aqui a Bissau, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que liderou o grupo de negociadores do Governo, explicou a rapidez desta reunião, dizendo que o encontro com os mediadores da CPLP, a bordo da fragata Corte Real, serviu apenas para preparar a agenda de trabalhos para amanhã. João Cardoso disse que os representantes do governo guineense nem sequer se encontraram com a delegação enviada pela Junta Militar a estas negociações, o que, segundo algumas fontes ligadas ao processo aqui em Bissau, não é de todo um sinal positivo. De resto, não estando ainda oficialmente confirmada a exigência por parte do Governo para que representantes da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental integrem o grupo de mediadores, o grupo de contacto, e esse poderá de facto estar a ser o maior entrave nesta fase das conversações. Os trabalhos deverão ser retomados hoje de manhã, por volta das 10h30, hora de Lisboa, a bordo da fragata Corte Real. Ao fim do dia, talvez já seja possível tirar o pulso a esta ronda de negociações, ou seja, avaliar o rumo que estas negociações poderão vir a tomar. Miguel Guedes com as últimas informações disponíveis sobre as conversações de paz na Guiné-Bissau. Como já aqui foi dito, o novo encontro está marcado para amanhã de manhã. O novo representante especial do secretário-geral da ONU em Angola será Issa Diallo, um diplomata da Guiné-Conakry. O nome foi confirmado ao princípio da noite pelo secretário-geral das Nações Unidas. Tanto o governo angolano como a UNITA já aceitaram, em princípio, este novo nome para representar Kofi Annan em Angola. His name is Issa Diallo.
He's a long and experienced UN staff member. He's from Guinea, and he will be taking over from Metlebe. É um homem muito sério, com muito boa reputação e digamos, também com algum background, com muito conhecimento de questões africanas. Não só ele é africano, ele é da Guiné-Conakry, como sabe, é natural da Guiné-Conakry. Ele trabalhou no gabinete do antigo secretário-geral Pérez de Coelhar, que também, como sabe, esteve muito ligado a Portugal. Foi conselho político dele. Eu tenho o acordo e a confiança de todas as partes. Sim, tem, porque eu sei, o secretário-geral disse-me, isso não é segredo, que ele consultou com o governo e também com a direção da UNITA antes de anunciar a sua escolha. Kofi Annan jantou esta noite no Porto com António Guterres a convite de Fernando Gomes, presidente da Câmara. O secretário-geral das Nações Unidas foi brindado com um vinho do Porto especial no seu primeiro dia de visita a Portugal. Mr. Secretary-General, how nice to meet you again. May I introduce you to the Mayor of Porto? Um encontro de cortesia. Guterres e Kofi Annan foram convidados pelo Presidente da Câmara do Porto para um jantar que teve uma entrada especial. Porto de 1938, ano de nascimento do Secretário-Geral das Nações Unidas. Aberto a preceito, decantado com rigor e degustado com delicada leveza para quem gosta do que bebe. So, did you like the wine? It's perfect. It's perfect. It's a twin. It was created the same year as I was. I cannot reject my twin. Junto ao Douro, António Guterres fez as honras à personalidade que faz da paz o seu lema. Não apenas as nossas saudações de boas-vindas, mas sobretudo muito apreço que temos pela ação extraordinária que o Sr. Kofi Annan tem desenvolvido como Secretário-Geral das Nações Unidas na defesa da paz em todo o mundo, na defesa de uma ordem mundial mais justa e, em particular, no acompanhamento que faz das causas de povos que são irmãos de Portugal e cujos problemas nos são muito queridos. Refiro naturalmente a Timor-Leste, em relação à situação do qual o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas tem dado para a sua resolução um impulso político extremamente forte, e a Angola, situação que muito nos preocupa e em relação à qual também o dinamismo do Secretário-Geral das Nações Unidas tem sido inexcedível no sentido de garantir a paz. Kofi Annan retribuiu o gesto. Portugal is a very important and effective member of the United Nations. You're now serving on the Security Council and working with us on a whole range of critical issues. I hope that during my visit here we'll be able, as the Prime Minister has said, continue our discussions on some of the crisis spots. And I would also be able to talk about oceans with former Prime Minister Suarez and visit the exposition. Servido o jantar, o encontro entre o chefe de governo e o secretário-geral das Nações Unidas prosseguiu à porta fechada, mas as conversas quase não foram secretas. Tivemos uma troca de impressões muito interessante e muito útil sobre todos os temas da agenda, Angola, Guiné-Bissau. O secretário-geral pensa sobre o caso da Guiné-Bissau? Acho que aquilo que o secretário-geral pensa sobre qualquer assunto deve ser perguntado ao secretário-geral. Sobre o Timor, o que é que foi conversado? Sobretudo agora os futuros desenvolvimentos e as ações a realizar. Encantado com a recepção que está a ter, Kofi Annan quis ainda conhecer rapidamente o Porto, património mundial. O Mirador da Serra do Pilar foi o local escolhido para honrar a intenção do nobre convidado. Kofi Annan ficou deliciado e prometeu voltar com mais calma. Os atentados terroristas no Quênia e na Tanzânia ainda não foram reivindicados. O balanço ainda provisório das vítimas aponta para pelo menos 81 mortos e mais de 1.200 feridos. Esta sexta-feira, praticamente à mesma hora, explodiram 2 carros armadilhados, ambos localizados em frente de embaixadas norte-americanas. Amanhã ainda ia a meio quando a explosão abalou o centro de Nairobi. Apesar do alvo estar claramente definido, toda a zona em redor da embaixada norte-americana sofreu também as consequências do ataque. A maior prende-se com o elevado número de vítimas. No momento da explosão, dezenas de pessoas percorriam a zona da embaixada, uma das mais movimentadas do centro de Nairobi. Um autocarro estava parado nos semáforos junto ao carro onde a bomba foi colocada. De acordo com as agências de informação do Quênia, grande parte das vítimas mortais eram passageiros do autocarro. Ao todo, o número de feridos supera o milhar. A explosão provocou o desmoronamento de um prédio, deixou queimadas 6 viaturas e partiu os vidros das janelas dos edifícios em redor, num espaço de 300 metros. A embaixada foi fortemente sacudida pelo estrondo.
Pelo menos 4 cidadãos norte-americanos estão entre as vítimas mortais. A embaixadora, Prudence Bushnell, não escapou ao ataque, ficou ferida, mas sem gravidade. O ministro do Comércio queniano, que se encontrava num edifício nas proximidades, também ficou ferido. Os hospitais foram colocados em estado de alerta. A prioridade das autoridades voltou-se para o socorro às vítimas, mas fontes não confirmadas admitem a hipótese de ter sido detido um suspeito do atentado. Praticamente à mesma hora, como já disse, noutra capital africana explodiu outra bomba. Em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, o atentado contra a embaixada norte-americana provocou 6 mortos e 58 feridos, 15 deles em estado grave. O atentado ocorreu 15 minutos antes das 11 da manhã, horas locais, pouco depois da explosão na embaixada dos Estados Unidos em Nairobi. E tal como no Quênia, a bomba terá sido colocada no interior de um carro estacionado perto da embaixada. O atentado provocou 6 mortos e perto de 60 feridos. Apesar do alvo ter sido claramente a embaixada dos Estados Unidos, não há americanos entre as vítimas mortais, ao contrário do que se passou em Nairobi. O edifício que alberga a representação diplomática norte-americana na Tanzânia ficou parcialmente destruído, bem como todo o parque automóvel da embaixada. A explosão provocou vários focos de incêndio e chegou a atingir a residência oficial do embaixador da Alemanha, onde não houve feridos a lamentar. As embaixadas de França e da Nigéria também sofreram prejuízos materiais. O presidente dos Estados Unidos não tem dúvidas de que se trataram de atos terroristas coordenados. These acts of terrorist violence are abhorrent, they are inhuman. We will use all the means at our disposal to bring those responsible to justice, no matter what or how long it takes. Bill Clinton anunciou ainda o envio para a região de uma equipa de peritos do FBI que inclui médicos especialistas em contra-terrorismo e investigação criminal. As bandeiras norte-americanas dos edifícios federais e em todo o mundo estão a meia haste. Os atentados ainda não foram reivindicados, mas as suspeitas recaem sobre a Jihad Islâmica, que ainda esta semana ameaçou retaliar contra os Estados Unidos por terem apoiado a extradição de islamitas da Albânia para o Cairo. E na sequência destes atentados, o governo norte-americano decidiu reforçar a segurança nas instalações de todo o mundo. É o caso de Portugal. Uma fonte da embaixada norte-americana confirmou que foi reforçada a segurança interna do edifício na zona de Sete Rios e dos respectivos funcionários. Existem atualmente em Portugal 1.600 cidadãos norte-americanos, incluindo os luso-americanos. No Alentejo, uma cimeira de ministros da Agricultura dos países ibéricos e da América do Sul acabou com um episódio, no mínimo, pouco elegante. O ministro da Costa Rica tentava comprar tapetes de arraiolos quando recebeu a notícia de que o cartão de crédito que estava a usar tinha de ser apreendido. Tratava-se de um cartão roubado. A dona Rosalina trabalhava no seu ateliê de tapetes de arraiolos até tarde. Por volta da meia-noite recebe a visita inesperada de um grupo de senhores engravatados e bem vestidos. Os senhores eram ministros da Agricultura de vários países latino-americanos e gostavam de conhecer a tapeçaria de arraiolos, explicou a dona Rosalina, um GNR que efetuava a segurança. A senhora, apesar da hora, permitiu a visita e reconheceu Gomes da Silva, o ministro português. Do grupo, destacou-se o ministro da Agricultura da Costa Rica, que desejava comprar 8 tapetes. Começaram por escolher 8 tapetes pequenos, daqueles mais pequenos que temos, que tudo seria 50 contos, e eu disse que fazia um desconto, eu disse que fazia 48 contos, e um dos senhores, que seria um senhor alto, um mulato, que acho que era o ministro da Costa Rica, apresentou-me um cartão para pagar e fui à minha máquina do Unicre para fazer a operação do pagamento desses tapetes na máquina. Fiz a operação e a máquina deu-me de resposta. Em serviço, por favor, consulte o Unicre. Telefone para o Unicre a saber o porquê de não ter sido feita a operação. O senhor disse à senhora, até o cartão na sua mão, a senhora não vai ter que dizer a esse cliente que vai inutilizar o cartão na frente dele com uma tesoura, corta o cartão ao meio e não vai dar mais esse cartão a esse cliente, porque esse cartão é roubado. As pessoas estavam a exigir o cartão e que ninguém estava a acreditar em mim, que eu estava a passar como se fosse uma pessoa maluca que estava a duvidar de um grupo de ministros. E o senhor ministro português, acho que estava no autocarro, já tinha saído então aqui da loja. Já tinha saído da loja e parece, segundo eu depois soube, que o senhor disse-lhe que em arraiolos compram-se tapetes, não se dão tapetes.
Os tapetes foram devolvidos à dona Rosalina, o cartão de crédito destruído e o ministro da Costa Rica regressou ao seu país. Lisboa esteve esta tarde sem luz durante cerca de 3 horas, eram 14h20, quando uma das linhas da central elétrica do Carregado disparou e fez com que 2/3 da cidade e parte dos arredores ficassem sem eletricidade. Esta falha fez-se sentir das mais diversas maneiras. Os semáforos não funcionaram, provocando a loucura no trânsito e alguns acidentes. 3 linhas do metropolitano pararam por 40 minutos. Também a linha de Cascais ficou interrompida durante algum tempo. A falta de ar-condicionado também se fez sentir, com a onda de calor que assola a região de Lisboa. Não foi fácil para algumas pessoas. Muitas lojas e restaurantes tiveram também de fechar as portas. Até a Bolsa de Lisboa ficou parada durante 1h30. Cerca das 17 horas, tudo voltou à normalidade. O corte de energia elétrica foi provocado por uma avaria numa rede de alta tensão. A falha afetou 3 das subestações que abastecem Lisboa e alguns dos concelhos vizinhos da capital. Até agora, os técnicos da EDP não conseguiram apurar a causa desta avaria. 2/3 da energia de Lisboa são fornecidos pela Central do Carregado. Daqui, a eletricidade é transportada para 2 subestações, Carris e Alto do Mira, que por sua vez está diretamente ligada à subestação de Trajoso. É nestas instalações que a energia de alta tensão é transformada para poder ser usada pelos meios de transporte e pelos consumidores de Lisboa e arredores. A avaria deu-se numa zona desta rede. Eram 2h22 quando uma das linhas disparou. Os técnicos da EDP tentaram pôr o sistema a funcionar, mas sem sucesso. Houve novo disparo e, devido a uma sobrecarga, as redes alternativas não responderam. Seguiu-se um efeito de bola de neve. Alto do Mira, Carris e Trajoso ficaram sem alimentação. 30 minutos depois a rede estava operacional, mas o sistema de distribuição precisou de mais 2 horas para voltar à normalidade. O Benfica venceu esta noite a Lazio de Roma por 4-0. Depois do intervalo, reveja os momentos mais emocionantes deste jogo. E retomo este último jornal com desenvolvimentos da notícia de abertura. O incêndio de Mação, em Aldeia Nova, foi dado como circunscrito e praticamente extinto há poucos minutos atrás. Recordo que ele foi considerado como o mais grave desta época. Uma equipa de reportagem da SIC esteve esta noite em Proença, a Nova. Chegou há pouco e a reportagem acabou de ser ultimada. Eram 11 da noite e as chamas ainda consumiam o mato, mas já se viam resultados do trabalho do dia. Os corta-fogo criados mantinham as chamas circunscritas. Mesmo com as aldeias a salvo, a população mantinha os receios. Foi pior durante o dia, porque durante o dia o fogo vinha de cima para baixo. E só se conseguiu mais ou menos estabilizar isto quando se começou a fazer fogo desta estrada para cima. Devia de haver uma gestão mais eficaz que não houve. Quem é que devia ser responsabilizado por isso? Para mim é o seu secretário de Estado que diz que isto não arde no terreno, que é só na televisão. Ele é que devia de estar aqui e responsabilizá-lo a ele. Menos de 1 hora depois destas queixas, a situação já era diferente. Teve-se a fazer algum trabalho já de rescaldo esta noite, fez alguns contrafogos para limitar algumas frentes mais inacessíveis. O pessoal dos bombeiros teve aqui um desempenho muito grande durante todo o dia de hoje. Foi um dia muito difícil, dadas as condições climatéricas e também o reacendimento que tivemos logo de manhã, que durou até agora. Julgo que a situação estará consolidada na Zona Norte, na Zona Sul está completamente consolidada. Em Proença Nova espera-se que as chamas não voltem. O Benfica venceu esta noite a Lazio por 4-0 no jogo de apresentação dos encarnados aos sócios. O encontro ficou marcado pelas expulsões de Fernando Couto e de Ivan de La Penha. O Benfica entrou e bem no jogo. O lateral Sousa subiu no terreno e ameaçou a baliza da Lazio, mas Nuno Gomes não perdoou. O primeiro gol do Benfica, marcado pelo melhor goleador da equipa. Na pré-temporada, Nuno Gomes já marcou 4. A meio da primeira parte veio o caso do jogo. Boborski, num contra-ataque, envolveu-se num lance com Sérgio Conceição. O português ficou a protestar, mas seguiu o jogo e mais um golo. 2-0 para o Benfica por Boborski. Vejamos agora com muita atenção o lance em câmara lenta. A mão de Boborski passa
arrasar a bola, mas dá a sensação que não a toca. Vejamos outra vez. Aqui, neste justo momento, a mão de Boborski não toca na bola. De La Penha e Fernando Couto abusaram nos protestos, o árbitro não gostou e expulsou ambos os jogadores, Fernando Couto e De La Penha, obrigados a ver o jogo pela SIC. Foi mal, já falei com o jogador, ele disse que foi mal. Veio a segunda parte e de novo os golos. O 3-0 nasceu dos pés de Porfírio, o roubo de bola a meio campo, o toque de Pringle e Dino, 3 jogadores, o terceiro gol do Benfica. O 4-0 chegou mesmo no final, uma falha do guarda-redes da Lazio, aproveitada da melhor forma por Porfírio. After the 2 players being sent off, the game was over as a contest. But we, up until that point, I thought we had done well. We had scored a couple of goals, had a couple of other chances. After that, it wasn't a contest. But you still, you know, this is a situation you'll be faced with during the season. O Benfica volta a entrar em campo quarta-feira frente ao Beitar, um jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Do Benfica e dos dois outros grandes clubes portugueses foram dispensados vários jogadores. É normal, acontece o mesmo em todas as épocas. Mas este ano, os nomes libertados davam para fazer uma equipa capaz de lutar por um lugar cimeiro no campeonato. 6 jogadores constituem a lista de dispensados do Sporting. Treinam à parte, usam um balneário diferente do resto do plantel e nem sequer têm direito a utilizar a sala de imprensa para falar com os jornalistas. Os 6 desalinhados leoninos querem rescindir os contratos, mas não abdicam das respectivas indenizações. O Sporting aposta no desgaste psicológico dos jogadores, mas o braço de ferro promete ser longo. A minha situação mantém-se exatamente a mesma e não há mudanças até realmente o Sporting decidir ou disser aquilo que realmente quer. Vocês estão a passar aqui por uma situação difícil? Obviamente, como pode calcular, é a coisa mais difícil que já me aconteceu. Não esperava, mas o que é que eu hei de fazer? O que é que eu posso dizer? Momentos difíceis, agravados pela alegada inércia que, segundo os futebolistas, tem pautado a atuação do sindicato dos jogadores. As críticas mais duras foram feitas por Pedro Martins, críticas que tiveram resposta imediata. Merece algum comentário às declarações do presidente do sindicato dos jogadores que o acusa de arrogante e mau querer? Não vou falar. Não tem nenhuma declaração? Ele nada diz, nada diz. Não quer responder a estas palavras? Não vou falar. O Dr. Carraça vai ter uma resposta muito breve. Não digo mais nada. E agora a atitude do sindicato é nula em relação a tentar ajudar. Exatamente, rigorosamente nula. Paulo Alves já foi dado como certo no Guimarães, mas garante que até agora não foi contactado por ninguém. A posição do jogador é clara. Só depois do Sporting lhe pagar o que deve é que fica receptivo a propostas. No Benfica, os 4 dispensados por Sunas também treinam à parte. Sanches pode rumar para o Boa Vista e Adriugui também pode sair nos próximos dias. Tiago e Marco Freitas devem ser emprestados por uma época, mas para já os dirigentes encarnados não os querem vender. A única coisa que eu posso dizer é que não estava à espera desta decisão e pronto, estou muito triste. Agora o que posso dizer mais, o resto está entregue ao meu empresário, que é o Sr. José Veiga. E não vou dizer mais nada. Não vou dizer mais nada, desculpe, mas não vou dizer mais nada. Eu costumo dizer que o futebol não tem lógica, mas também o mundo dá muitas voltas e temos que continuar. Sou um profissional e, portanto, tenho tempo para pensar e decidir calmamente. O Porto tem 9 nomes na lista negra. Kennedy pode rumar brevemente para o estrangeiro. Lula já está no Recife do Brasil. Os restantes dispensados ainda não têm clube onde jogar. Na primeira noite do Festival do Sudoeste, o palco principal foi inaugurado com música portuguesa. Sérgio Godinho tocou durante cerca de 1 hora num espetáculo que combinou as velhas canções com músicas do seu último álbum. Antes do concerto, a SIC conversou com o escritor de canções. Sexta-feira à noite, no Sudoeste, passou a ser Domingo no Mundo. Sérgio Godinho estreou o palco principal da Zambujeira com o último álbum, mas também não podia deixar de fora as velhas canções. Eu acho que os concertos ao ar livre e, sobretudo, os concertos de verão têm
um lado mais enérgico e, sobretudo, quer dizer, mais exteriorizado, não é? Portanto, naturalmente, que a escolha das canções muitas vezes reflete isso. No entanto, eu gosto de depois alternar isso com um momento de repouso em que, de repente, a intimidade, mesmo num grande espaço, se pode instalar, não é? De maneira que, pronto, a parte disso vão ser as minhas canções mais antigas, outras do último disco do Domingo no Mundo, mas, sobretudo, acho que é bom estar aqui. Eu gosto, para mim, é o outro lado do inverno e das salas fechadas que eu gosto, onde se criam outro tipo de intimidades. E isto, para mim, corresponde à energia que se cria no verão. Já que a vida é curta, diga-me lá se souber quantos metros tinha dor. Já que ainda por cima, a vida é pesada, diga-me lá se puder quantos quilos tem o amor. O arranque do festival só podia ficar entregue a um escritor de canções com uma linguagem universal. A inspiração, percebes, é a batida, é a música, é a energia, é a emoção, percebes, é o amor, é o desamor, é tudo isso, é a vida, é o que eu vejo de injusto e desjusto, é tudo, sei lá, é olhar. Que ao voltar cá encontrou a vizinha espanhola sentada na cama, deitada no trono e o país voltado de dor. Talvez esta hora não seja a mais favorável para criar intimidades, mas pode ser que o pessoal se ponha um bocadinho mais depressa. Talvez não tenha sido mais depressa, mas o sol acabou por se retirar. Como recompensa, o músico acabou por tocar mais 3 canções do que estava previsto. E apanhou tanto salvadoeiro, que de tuberculose, mandou para o galheiro, fez um funeral, com princesas e reis e etc e tal, teve a bordo de Estes são dias de grande ansiedade para as inúmeras candidatas à carreira de top models. Hoje decorreu a primeira seleção de candidatas. De 1.500 cartas com fotografias, escolheram-se 140. A partir de hoje, a agência começou a conhecer pessoalmente as candidatas ao concurso Miss Mundo Portugal. O que acha que se exige a uma Miss? Ter filosofia de vida, regras, principalmente. E ter um grande caráter para aguentar com isto tudo, que esta vida acho que não é fácil. Seja simpática, que tenha um caráter, que seja... Bom, que tenha tudo um pouco, que saiba ser a sua pessoa e não se deixar interferir com... não se deixar influenciar. As restrições estão definidas à partida, só podem participar raparigas solteiras entre os 17 e os 21 anos. De resto, este tipo de concurso tem características diferentes de um concurso de modelos. Tem que ser um tipo de beleza que agrade praticamente a toda a gente, ou seja, são os chamados cânones clássicos de beleza, ou seja, é aquela mulher que para ser Miss deverá, em princípio, agradar a pelo menos 80% da população portuguesa, e estou convencido que estamos a encontrar. Do grupo que se deu a conhecer hoje vão ser escolhidas 3. Até ao final da próxima semana, a agência espera reunir as 12 concorrentes a Miss. E fico por aqui. Fernando de Oliveira Ribeiro chega à 1 da tarde com o Jornal. Tenha uma boa noite e um ótimo fim de semana.